Oi pessoal, tudo bem? Continuando o estudo de função, ou seja, a gente tem que dar toda a estrutura, formar toda a base do estudo das funções, porque quando a gente entrar nas funções mais particulares, nós vamos ter já o conceito de função, e vocês não vão ter dificuldade, a gente vai decolar, certo? Olha, domínio, contradomínio e imagem de uma função. Veja. Uma função é basicamente composto de três partes, né? Domínio, contradomínio e a lei de formação. O domínio é aquele conjunto de partida. O contradomínio é aquele conjunto de chegada, certo? E a lei de formação é a expressão matemática que vai levar elementos do domínio para obter as imagens, certo? Observe aqui, olha. Você tem aqui x no domínio e y no contradomínio, certo? Agora, olha. Minha função f aplicada no x, pessoal, vai, através de uma lei de associação, de uma expressão matemática, de uma lei de formação, obter imagens y. Beleza? E, portanto, olha, nesse esquemazinho que eu fiz aqui, o domínio é o conjunto de partida, meu conjunto A, certo? O meu contradomínio é tudo que estiver em B. E minha imagem são aqueles elementos do contradomínio que através de uma lei de formação foram obtidos, que é meu y aqui no caso, certo? Logo, se você quiser fazer uma referência, o meu contradomínio, que é a minha imagem, está contida dentro do contradomínio, né? A minha imagem está contida dentro do contradomínio. Separei aqui dois exemplos básicos para a gente fechar com esse assunto aqui. Veja. No primeiro exemplo, dados os conjuntos A e B e a função f de x igual a x menos 2, certo? Então vamos aqui obter domínio, contradomínio e imagem. Olha, vamos colocar os elementos no conjunto A, 2, 4 e 6. Vamos colocar os elementos aqui no conjunto B, olha. 0, 1, 2, 3, 4. E a minha função é essa aqui, f de x igual a x menos 2. Vamos organizar aqui. Eu tenho uma função f, pessoal, que vai ser aplicada aqui no conjunto de partida, no x, certo? E, através dessa lei de formação, obter imagens aqui no conjunto do contradomínio, que vai estar meus y, certo? Minhas imagens vai estar aqui. Ou seja, eu vou ter aqui, olha, uma função que de A em B, não é isso? Eu vou ter uma função de A em B, certo? Ou seja, meu f vai ser aplicado em quem? No x, para obter quem? As imagens y, certo? Através de quê? Da minha lei de formação. Pode, se os f vão ser aplicados em x, então eu vou ter f de 2, certo? Igual. Logo, meu f de x vai ser quem? X menos 2.
f de 2 vai ficar, no lugar de x vou colocar 2, 2 menos 2 vai dar 0. F de 4 vai ser 4 menos 2. E f de 6. 6 menos 2, que é igual a 4. Logo, como foi que ficou aqui? Veja, quando eu apliquei o f no 2, minha imagem foi quem? 0. Então aqui, olha. Quando eu apliquei f no 4, minha imagem foi quem? 2. E quando eu apliquei f no 6, minha imagem foi quem? 4. Pronto. Logo, quem é o domínio dele? Domínio é o meu conjunto de partida. É o meu conjunto A, certo? 2, 4 e 6. Então, tanto eu posso escrever só a letrinha A, como posso enumerar 2, 4 e 6. Mas, vou colocar só a letra A, que está representando o conjunto. Meu contradomínio, CD, é todo o conjunto de chegada. Todos os elementos, 0, 1, 2, 3 e 4. Então eu vou colocar a letra B, certo? E a minha imagem IM. Agora sim, são os elementos do contradomínio que se relacionaram com o domínio. Quem foi, pessoal? 0, 2 e 4. Aí você pode até perguntar, mas sobrou elementos no conjunto B. Aqui pode sobrar, só não pode aqui, não é isso? No conjunto de partida. Porque lá na definição de função não pode sobrar elementos no conjunto de partida. Vamos para cá para o segundo exemplo. Dados A e B, que eu vou já adiantar aqui, quem é A? Menos 2, 0, 2 e 3. Quem são os elementos de B? 1, 2, 5, 8 e 10. Aí nós temos uma função que f, que vai levar elementos de quê? De A, que através de uma lei de formação, vai encontrar imagens em quê? Em B, ou seja, vai ser aqui, ó, elementos de X para encontrar quem? Y. Então eu vou ter o que, pessoal? Uma função de A em B, certo? Uma função de A em B. Ou seja, a minha função, eu vou aplicar elementos no X para obter quem? Os Y, certo? Mas meus Y é levado pela lei de associação x ao quadrado mais 1, certo? Então meu f de x é igual a x ao quadrado mais 1. Isso quer dizer o quê? Que f de quanto? De menos 2. O x então aqui no conjunto A vai ser quem? Menos 2 ao quadrado mais 1. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Todo número elevado ao quadrado, o resultado será positivo. Aqui vai dar 4 mais 1, 5. F de 0. 0 ao quadrado mais 1. Aqui vai dar 0, somado com 1 vai sobrar 1, né, pessoal? F de 5, F de 2, aliás, vai ficar 2 ao quadrado mais 1, que vai dar 4 mais 1, 5. E F de 3, 3 ao quadrado mais 1, 9 mais 1, 10. Fazendo a correspondência aqui, quando foi menos 2, minha imagem foi 5. Tá aqui,
botar de azul. Quando foi 0, minha imagem foi 1. Quando foi 2, novamente o 5. E quando foi 3, foi 10. Aí você diz assim, ó, chegou 2 setinhas no mesmo número. Pode chegar? Pode sim, né? É lá da definição de função. Todo elemento do conjunto de partida tem que se relacionar. E cada elemento do conjunto de partida se relaciona uma única vez. E todos estão se relacionando uma única vez. Não tem problema de chegar a mais de uma seta lá no conjunto do contradomínio, não. Beleza? Logo, quem é meu domínio? Meu domínio D é o conjunto A, que é o conjunto de partida. Quem é o contradomínio? O contradomínio é todo o conjunto de chegada. E quem é a minha imagem? Minha imagem são os elementos do contradomínio que se relacionaram com o conjunto de partida. No caso foi 1, 5 e 10. Nem sempre, pessoal, uma função vai ser representada pelo seu diagrama, certo? Na maioria das vezes, uma função vai ser representada pela sua lei de formação. Vai ser apresentada dessa forma aqui, ó, certo? E quando essa função for representada pela sua lei de formação, o domínio da função vai ser o conjunto dos números reais. Por que os reais? Os números reais, você já sabe, é aquele conjunto que abriga todos os números, né? O conjunto dos naturais, os inteiros, as frações, os números decimais, os irracionais. Só que mesmo o conjunto dos reais, sendo bastante amplo, abrigando todos os números, ele tem suas restrições, tem algumas limitações. Quais essas limitações? Por exemplo, olha, um número nunca pode ser dividido por 0. Isso a gente já aprendeu, né? Um número nunca pode ser dividido por 0. Por exemplo, se eu pegar 5 e dividir por 0, como é que a gente faz essa conta? 5 dividido por 0. Qual número que você multiplica por 0 dá 5? Não tem. Então, nunca se divide por 0. Também tem outra restrição. O radicando com radical de índice par não pode assumir valores negativos. Ou seja, trocando isso em miúdos, uma raiz de índice par, vamos supor aqui raiz quarta, de menos 8, não pode raiz de índice par com radicando negativo, certo? Isso aqui também não pode. Observando essas duas restrições, o resto pode, certo? O resto pode. Olha, vamos ver alguns exemplos aqui. Determine o domínio de cada função aí. Ó. Na letra A, f de x igual a x ao quadrado mais 10x. Quem é o domínio dessa função aqui? D. O domínio dessa função. Você vai observar se cair em alguma dessas restrições. Nem é não é fração para ter denominador, nem tem raiz. Então, o x pode assumir qualquer valor aí que dá certo. Logo, quando pode assumir qualquer valor, pode assumir tudo, né? E tudo nos números é o conjunto dos números reais. Na letra B, na letra B já tem uma fraçãozinha. E o que diz aqui, olha? Nunca se pode dividir por 0, certo? Então, se não se pode dividir por 0, a gente vai observar o denominador, né? Não pode ser 0. De cara eu já vejo um valor que x pode assumir que zera. Qual o valor que x assuma aqui que zera o denominador e o denominador não pode ser zerado? Se eu colocar 10 aqui, 10 menos 10 dá 0, não dá? E 2 dividido por 0 não pode. Então, como é que eu escrevo isso matematicamente?
Olha, x menos 10 não pode ser zero. Tem que ser o quê? Diferente de zero. X diferente de 10. Então, o x pode assumir qualquer valor aqui, certo? Só não pode assumir que valor? 10, porque se eu botar 10 menos 10, zero, não é isso? Então, quem é o domínio? O domínio é todos os números. Quem é todos os números? O conjunto dos reais, né? Menos um danadinho, que não pode. Quem é esse? O 10. Tá aí. Beleza? A letra C. F de x igual a raiz quarta de 3x menos 15. Vocês estão notando que ora eu escrevo f de x, ora eu escrevo y? Por quê? Tanto faz, pessoal. Eu escrevi f de x como y. Nós já vimos lá na definição lá de função, não foi? Nos diagramas. F de x leva a imagem y. Então f de x é igual a y, tanto faz, certo? Então, raiz quarta de 3x menos 15. Ó, raiz cai na segunda restrição, não é? Em raiz de índice par, o radicando não pode ser o quê? Negativo. Então, olha, raiz de índice par, o radicando não pode assumir valores negativos. Então, quem é meu radicando? Quem está dentro da raiz? 3x menos 15. Não pode assumir valores o quê? Negativos. Os menos, lá do conjunto Z. Se ele não pode assumir valores negativos, ele pode assumir zero e os valores positivos. Ou seja, ele assume valores maiores ou igual a zero. Aí virou uma equaçãozinha. Ó. 3x maior ou igual, menos 15 troca de lado, muda de sinal. X maior ou igual a... Se eu pegar esse 3 que está multiplicando e passar dividindo, 15 por 3 vai dar quem? 5. Beleza? Logo, como é que eu escrevo o meu domínio dessa função? Domínio é todo x real obedecendo a isso aqui, olha. Aí você escreve dessa forma, olha. X pertencente a R tá o quê? X, aí escreve maior ou igual a 15. Aí. Na letra D, vou colocar aqui, ó, um 3, certo? Porque aqui eu estou falando de índice o quê? Par. Vou colocar um índice ímpar. Índice ímpar, pessoal, pode qualquer valor de qualquer radicando de índice, qualquer radical de índice ímpar, você pode assumir, certo? Então aqui em cima não tem problema. O domínio é os reais. Essa restrição aqui é para índice par, certo? E para a gente fechar esse exemplo aqui, olha. Um denominador e uma fração, não é? E no denominador, além de ter o denominador, tem uma danada de uma raiz no denominador. Então, vai juntar as duas restrições. Olha, se não tivesse a raiz, se não tivesse a raiz, x menos 2, bastava fazer o quê? Diferente de zero, certo? Não pode ser zero. Mas como tem raiz, tem que ser o quê? Maior ou igual a zero, né? Olha, maior ou igual a zero. Opa, mas não pode ser zero, então tira a igualdade, certo? Tira a igualdade. Logo, olha, quando tiver uma fração cujo denominador é uma raiz, ó, o que tiver dentro do radicante fica maior que zero. Aí você diz, olha, mas tem um x aqui no denominador e no numerador. Não tem um x também? Não tem nenhuma restrição aqui para o numerador? Não, no numerador pode assumir qualquer valor, certo? O que devemos observar é o denominador. Pronto, aqui resolvendo, olha. X maior, menos 2 troca
troca de lado, muda de sinal. Como é que fica o meu domínio? X pertencente a R, tal que X maior do que 2. Beleza? Então, pessoal, se gostou da aula, dê um like lá, certo? Inscreva-se no meu canal para a gente ganhar motivação para gravar mais aulas para você, porque isso aqui foi feito para você, beleza?